Estamos aí. Mais um ano, mais uma Embarcadero Conference, mais uma vez online. Mais uma vez a gente vai tentar fazer um movimento solidário com essas instituições, né, que todos que participaram aí e compraram essa nossa proposta. Ao final do ano a gente sempre entrega algumas cestas básicas. Bem, esse nosso processo de hoje, nós traremos aí a evolução da espécie. A ideia dessa apresentação é que a gente possa transcorrer sobre o processo evolutivo da nossa comunidade Delphi como um todo, né? Então a gente vai tentar falar um pouco da evolução em termos educacionais, da evolução em termos profissionais e da evolução em termos corporativos, né? Como a gente pode se movimentar para tentar resolver um problema que tem assolado as empresas, de um modo geral, o mercado de trabalho, e, acima de tudo, todos nós aqui fomos estudantes, formamos estudantes, então, acima de tudo, como também resolver esse problema da empregabilidade. Então, essa é a ideia da nossa trilha hoje, falar um pouquinho sobre essa evolução. Ok? Bem, eu sou o Anderson Gomes, sou embarcadeiro MVP aqui no Brasil desde 2016. Desde 2019, tenho estado à frente do programa acadêmico. A gente coordena aí esse processo de trazer o Delphi de volta para as instituições de ensino de todo o país. Então, esse processo, ele se inicia lá em 2019 e a gente vem tentando se adaptar e evoluir, ok? Essa é a nossa agenda para o dia de hoje. Um pouquinho sobre mim a gente já acabou falando. E a gente vai tentar, né, falar sobre esses aspectos evolutivos que eu não mencionei. Vamos falar um pouco sobre educação, sobre a indústria de software como um todo, sobre como a gente também evoluiu aqui em relação ao nosso programa acadêmico, uma proposta de evolução para toda a comunidade de TI, com base naquilo que a gente tem visto e tem aprendido, e no final a gente tem um resultado bem legal que gostaria de compartilhar. Esse resultado, embora ele não tenha partido da gente, ele segue exatamente o que a gente sempre pregou aqui. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá ok? Como a gente está falando de evolução, acho que o maior nome do mundo, né, quando a gente fala de evolução, trata-se aí da evolução da espécie de Charles Darwin, e que ele dizia que não é o mais forte nem mais o inteligente que sobrevivem, mas sim o que se adaptam melhor às mudanças. E essas mudanças, elas são evidentes no nosso cenário, né? Quando surge a computação lá atrás, vira-se ali uma revolução e diversas pessoas veem a computação realmente como algo novo e que pode mudar vidas, só que a gente tem trabalhado nesse formato e tem visto que as coisas não estão acontecendo como precisavam. Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Em 2020 eu já apresentava aqui alguns dados sobre educação tecnológica e principalmente sobre toda essa revolução que a pandemia foi obrigando o nosso profissional de educação a passar. Também os alunos, óbvio, né? Então, em 2020, né, se a gente pegar aí a trilha, a conference do ano passado foi no dia 20, quase um ano, né? Amanhã faria um ano. E as notícias eram que a pandemia fez o ensino e o papel do professor mudarem. Realmente, no auge da pandemia ali, a gente viu a quantidade de professores que tiveram que virar youtuber, começar a produzir seu conteúdo, editar vídeo, fazer uma série de coisas que eles não estavam habituados, né? E aí as ferramentas começaram a ajudar muito nesse processo, mas como capacitar esses professores a usar essas ferramentas? Também não havia um processo de capacitação bem definido, né? Os professores se reinventaram na pandemia, mas aulas remotas ainda é um desafio. É uma outra manchete, né?
E uma manchete que mais preocupa é de que na pandemia 858 mil alunos deixaram de cursar o ensino. Traduzindo, essa evasão ela vai refletir em algum momento. Como é que nós vamos suprir o mercado de trabalho, principalmente na área de TI, contando com uma evasão dessa? Conforme eu estou mostrando aí, esse slide é de 2020, perdão. Então, a grande questão é o que mudou de lá para cá. Recentemente participei de um painel de educação tecnológica junto ao Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, para quem não é de São Paulo, o Centro Paula Souza é uma instituição de ensino que coordena todo o ensino tecnológico de terceiro grau e técnico do estado de São Paulo. Então, o Centro Paula Souza administra, na verdade, as ETECs e FATECs. Né? Então, foi nos apresentado um estudo lá, e diversos parceiros tecnológicos estavam lá, de que a cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o 9º ano na idade correta, né? Na idade correspondente. 14 concluem o ensino médio sem interrupção. 11 chegam à universidade. Traduzindo, 11% desses alunos chegam à universidade. Não estou dizendo aqui que concluem a universidade. Mas aí, tirando aí a parte que conclui a universidade, que já seria menor ainda do que esses 11%, 40% dos jovens com ensino superior não têm um emprego qualificado. Ou seja, esse jovem se formou, por exemplo, na área de TI, 40% deles não possui um emprego na área de TI, exercendo as funções que o curso lhe proporcionou. Né? Então, isso é um dado muito importante, porque a gente tem visto que a indústria de TI tem demandado cada vez mais profissional. E a gente vê esses números da educação, a gente fica ainda mais assustado, porque a demanda continua crescente e a gente vê o cenário educacional que não caminha para um aumento, né, para suprir essas demandas. Então, você vê que a formação ela não está aumentando. Né? Você não está formando mais jovens para suprir a demanda do mercado. E isso tem sido um grande fator de preocupação. E aí, quando a gente traz essa visão para a indústria de software, em 2015, quando veio o Brasil na Câmara Americana de Comércio, Satya Nadella, né, já presidente aí da Microsoft, proferiu a seguinte frase: fundamentalmente, acredito que toda empresa se tornará uma empresa de software. Traduzindo, se a gente já tinha uma demanda crescente, essa visão dele se concretizando, a nossa demanda por profissionais qualificados na área de TI vai aumentar ainda mais. E a gente viu que de 2015 para cá, né, a pandemia principalmente, fez com que isso acelerasse ainda mais. Ou seja, toda empresa realmente que estava ali passou a ter que contar com profissionais de TI para que colocasse essas empresas online, para que colocasse os sistemas acessíveis para profissionais trabalharem remotamente, por mais que essas empresas não fossem da área de TI. Ela passou a ter um setor de TI muito maior. Né? E aí a gente vê em outros números o aumento da utilização das nuvens, enfim, tudo isso tem um reflexo. Esses dois temas, embora eu consiga apresentá-los aqui separadamente, eles são temas que se correspondem, se correlacionam, se encontram em algum lugar. Então, em 2020, o meu slide em que eu falava sobre os desafios da TI, na minha apresentação, e aí as apresentações de 2020 já estão disponíveis, né, liberadas a acesso público. Se você não participou ano passado, consegue entrar, por exemplo, na Universidade de Delphi e acessar esse material lá. As manchetes, por mais que a gente tivesse uma pandemia, por mais que a gente tivesse empresas fechando, demitindo,
as manchetes para o cenário de tecnologia eram: na contramão do mercado, empresas de TI lutam para preencher vagas abertas. Dia do profissional de TI. O momento é de oportunidade. Vagas para o setor de tecnologia da informação crescem 63% em um ano. Até 2024, serão criadas 420 mil vagas na área de TI, segundo o relato do Banco Mundial. Essas são as manchetes de 2020, do ano passado. Quando nós tínhamos ali o auge da pandemia, tínhamos também empresas, de um modo geral, demitindo. Quantas pessoas você conhece que perderam o emprego? Passaram por dificuldades? Quantas empresas fecharam? E o setor de TI a pleno vapor. Já para esse ano, eu fui buscar novas notícias. O que mudou, né? Curiosamente, se na educação a gente tem um cenário que não teve mudança, e isso é um assustador, na TI também não tivemos mudança na tendência. E aí não é tão assustador, né? É promissor, desde que a gente consiga movimentar a educação para suprir esse cenário. Um ponto de notícia negativa, e aí a gente vai precisar entender o que vai acontecer, é que a geração Z não tem interesse em trabalhar no mercado de TI. Empresas brasileiras buscam profissionais de outros países para ocupar vagas. Traduzindo, a gente não consegue formar para suprir. A gente tem visto que a molecada agora não quer ir para a área de TI e estamos indo buscar fora. A segunda aí, empresas de TI abrem mais oportunidades para quem não tem experiência. Ou seja, aqui começa uma tendência bem bacana. Eu contrato alguém sem experiência e faço essa pessoa passar por um processo de formação dentro da minha empresa. Então eu vou formar, além de eu formar o profissional, né, dando a ele o valor ético da minha empresa, eu também posso contribuir nas hard skills dele, né? Fazer com que ele aprenda também o ofício dentro da nossa empresa. E no apagão de mão de obra de TI, a disputa é predatória por profissionais qualificados. Não cabe tudo ali, né? Mas a ideia era essa. E falta mão de obra para preencher mais de 400 mil postos de trabalho de tecnologia no Brasil. Profissionais da área são laçados pelo mercado. Traduzindo, pessoal, as vagas continuam se abrindo. O que podemos fazer para resolver isso? Aí eu vou trazer agora um pouco sobre aquilo que a gente tem no programa acadêmico, mas a grande questão que fica aqui é: eu tenho o processo de formação dos alunos, eu tenho as vagas se abrindo cada vez mais, está sendo necessitado esse profissional qualificado, e como a educação tecnológica pode preparar esses alunos para fazer essa transição, chegar ao mercado de trabalho mais preparados, tá? Como as empresas vão achar esses profissionais? Para isso, a gente precisa falar um pouco do nosso programa acadêmico aqui, como a gente tem trabalhado. Então, você que é aluno, falar um pouquinho do nosso programa acadêmico, ele condiz com o seguinte: o programa acadêmico da Embarcadero ele tem dois modelos. Um modelo gratuito, que é destinado a todas as instituições públicas, e um modelo pago, que é destinado a qualquer instituição registrada no MEC. Esse modelo pago tem lá um valor que é meramente simbólico, um licenciamento acadêmico para essa instituição, e ela pode fornecer essas licenças para seus alunos, professores e os laboratórios. Tá, ok? A gente não vai entrar nesse detalhe. No final eu deixo o meu e-mail e aí a gente passa a receber e-mails aí de alunos, professores, qualquer interessados que queiram falar sobre suas instituições de ensino. Tá, ok? Então estaremos aqui eu e Márcia agindo nesse processo de contato, como sempre estivemos desde 2019.
Então, basicamente, o que a gente tem feito aqui no programa acadêmico, o que a gente acredita ser a verdade para tornar esse caminho mais curto, para tentar diminuir essa diferença de tendência, né? Se a gente tem uma educação estagnada ou tendendo para baixo, e temos um mercado de TI tendendo para cima. Então, como a gente vai diminuir esse processo? Nós temos, por padrão, 3 diretrizes básicas aqui no nosso programa acadêmico. A primeira delas é a presença. A segunda é a participação. E a terceira é o conteúdo. Quando eu digo presença, significa que a gente precisa estar presente, óbvio. Né? A gente precisa ter uma instituição como afiliada para que a gente consiga mapear, ou seja, onde nós estamos impactando, onde tem o programa acadêmico do Embarcadero. Essa presença, obviamente, para nós, ela não funciona, tá? Sem a nossa participação. Não é interessante para nós do Embarcadero criar essa presença, ou seja, trazer a sua instituição de ensino para cá e te esquecer. Não, a gente quer discutir com você, seja aluno, seja professor, como a gente pode auxiliar nesse processo. Quem são as empresas que estão próximas a você, o que essas empresas estão procurando, como a gente conseguiria entregar esse conteúdo na grade. Então, tudo isso a gente precisa pensar nessa construção de currículo, mesmo que paralelo, para atender o mercado aí perto. Então, nós temos aqui esse tipo de acesso. Embora a gente não possa revelar as empresas, eu posso, muito bem, contactar essas empresas e trazer essas informações a vocês. Olha, aqui do lado nós temos uma empresa com vagas assim, assim, assado. E aí a gente segue esse cenário. Né? Enfim, a presença, na verdade, é só para a gente conseguir esse mapeamento. Ele é fundamental. Mas a presença não é, para nós, interessante se a gente não puder participar. Não é viável para a gente, não é agradável para nós simplesmente te licenciar quanto instituição de ensino e virar as costas. Não é interessante. Né? E aí a gente precisa de um outro pilar super importante, que é a participação. Conforme eu mencionei, participar para nós é fundamental. E essa participação ela vai de diversos formatos, desde essa discussão de conteúdo até a participação em webinars, como a gente está mostrando aí na tela. Por exemplo, alguns que eu fiz do Centro Paula Souza, ETEC Marília, ETEC Leme, ETEC Santa Rosa, que a gente fez 3 sessões, estão aí na tela, aí nos prints, né? 3 sessões em um dia de apresentação de 2 horas cada na ETEC Santa Rosa. Uma dessas sessões foi para alunos de RH e de farmácia. Tem noção o que é falar de tecnologia para alunos de RH e de farmácia? Não é a gente falar simplesmente de programar, é falar que a ferramenta, que a tecnologia, né, é um instrumento de inovação em qualquer carreira a partir de agora. Na verdade, a partir de muito tempo. Só que algumas pessoas ainda não perceberam isso. Não dá mais para você ser, citando o caso deles, um profissional de RH que não domina o conhecimento com o computador. Um profissional de farmácia que não domina. Para vocês terem noção, hoje, na área de RH, qual é o grande desafio? Achar profissionais que consigam conversar com um profissional de tecnologia, por exemplo, na hora de fazer a contratação. Porque às vezes está ali no papel tudo que está sendo pedido e o profissional de RH não entende. Por exemplo, um termo como orientação a objetos, né? Quem não se recorda aqui daquela fatídica entrevista em que o cidadão aparece no jornal Hoje, né? Orientar o objeto é você pegar e arrastar o objeto, fazer isso com o objeto. Cara, o cara está em rede nacional pagando um mico, um gorila daquele ali. Né? Seria muito mais bonito para esse profissional dizer, olha, eu não sei. Não vamos trazer um cara de TI para conversar, então? E aí a gente tem visto isso. Né? As empresas estão loucas atrás de profissionais de RH, de recrutamento, que entendam a linguagem tecnológica, que possam conversar com os futuros, né,
contratados dessa empresa, que possam fazer uma entrevista fluir numa conversa, no mínimo, entendível para os dois lados. Né? E aí tem a UCP Univale de Ivaiporã também, que a gente participou, a UF de Rio Grande do Norte, né? o IFE, perdão, de Rio Grande do Norte, o professor Marcelo Varela, que também é um grande amigo e MVP aqui da Embarcadero, lá em Parnamirim, foi recente, fiz a segunda apresentação lá, né? A Universidade Estadual de Goiás, no campus de Posse, a Universidade de São Francisco, aí de São Paulo, professora Vânia, muito obrigado pelo convite na nossa participação. A Universidade de São Francisco, por exemplo, ela ainda nem é nossa parceira oficialmente, né? A gente está fazendo aí um trabalho, construindo uma relação, né? Eu brinco, é um namoro ainda, mas se Deus quiser vai dar certo, né? A professora Vânia viu a nossa proposta, entendeu como a gente quer fazer funcionar, e lá eu tenho certeza que, dando certo, a gente vai ter um grande case de sucesso pelo comprometimento que a gente viu da equipe da Universidade de São Francisco. A Universidade Federal Tecnológica do Paraná, professor Eduardo, cara, fantástico também a nossa presença lá, nossa participação com eles, foi muito legal mesmo. Então, assim, lá em Cornélio Procópio, a gente fez tudo isso, óbvio, né, devido a toda essa situação de pandemia, pela distância, mas, acima de tudo, com resultados extraordinários, né, de muita penetração realmente do conteúdo nas mentes desses jovens. Tem aqui, ó, a ETEC Carapicuíba, que eu fiz uma palestra lá para eles, baseadas no filme Matrix, né? Então foi muito legal também essa participação com o professor Wesley lá na ETEC Carapicuíba. A gente está aguardando lá para Carapicuíba uma documentação que está para sair, e a gente vai assumir lá um apadrinhamento da ETEC Carapicuíba com diversos tipos de conteúdo, mais de 200 horas de conteúdo, desde habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais, né? Hard skill e soft skill, ética profissional, visitas às empresas. Então a gente está montando algo muito bacana lá, e isso é importante a gente mencionar, porque a qualquer momento a gente abraça esse tipo de ideia. Então, a participação para nós ela é fundamental. Tem também participação, como a gente tem esse processo junto ao Centro Paula Souza, a participação em webinars, mas também temos um processo de capacitação de professores. Então, a gente fez aí, junto ao Centro Paula Souza, em 2018, uma capacitação, capacitando 20 professores. Em 2019, o professor Tiago me acionou aqui, já era segundo semestre, eu tinha até então acabado de assumir, e falei com ele, professor, não tem condição, nesse momento, de lhe atender devidamente, mas não vou deixar a oportunidade passar. Vamos fazer uma capacitação, fizemos duas, formamos 72 professores. Em 2020, nós fizemos 9 capacitações. Isso porque aproximamos, trouxemos o professor Tiago no Embarcadero Conference de 2019, ainda presencial. Ele viu lá o nível das palestras, o nível do conhecimento apresentado, convidou professores para participar e convidou, acima de tudo, nossa rede de MVPs da Embarcadero para ministrar essas capacitações para professores. E aí a gente fez 9, formamos, capacitamos 285 professores nas tecnologias embarcadeiros e tecnologias afins. Né? Então nós trouxemos, 2020, 285 professores para entender como funciona esse processo, como funciona o Delphi. Às vezes eram professores que só conheciam o Delphi 5, o Delphi 7, e tiveram interação de Delphi com Docker, Delphi com IoT, Delphi com servidores web. Em 2021, nós temos uma capacitação em curso. Esse menino bonito que está aí, ó, é o Vinícius Sanches, é um MVP, entrou esse ano, faz um trabalho magnífico com a gente na Universidade de Delphi, foi agraciado aí com o convite para se tornar um dos MVPs do Embarcadero. E o Vinícius tem uma história muito legal, junto ao Centro Paula Souza. Ele está ministrando uma capacitação lá, e o Vinícius é um ex-aluno do Centro Paula Souza, da ETEC, se eu não me engano, Fernandópolis. Então, assim, o quanto é gratificante ver esse processo evolutivo, né? E foi muito legal o papo dele com o professor Tiago, né? Quando eles descobrem isso, né? Que um esteve como aluno e agora está ali ministrando capacitação para professores. E às vezes até algum professor dele participando. Muito legal.
E também tem essa outra participação aqui, ó. A Letícia estava aí. Essa participação aqui, ela é exatamente a concepção de projetos que a gente abraça aqui. É uma participação em que nós fizemos junto ao Projeto Galileu, uma iniciativa da Tec4Me. A Tec4Me é uma escola de tecnologia da cidade de Teresópolis, no interior do estado do Rio, região serrana do estado do Rio. Nós estivemos lá. Esses jovens passaram por um processo de formação dentro da Tec4Me. São jovens de comunidades carentes lá de Teresópolis. Esse projeto se chama Projeto Galileu. E, no decorrer desse processo de formação desses jovens, a Tec4Me nos convidou a participar, ministrando um módulo de Delphi. Por durante 6 semanas, nós ministramos 36 horas de Delphi para 17 alunos. E aqui abro um parêntese enorme para agradecer o convite da Tec4Me, obviamente, mas agradecer ao Fernando Risato, ao Kelvin, ao Marcão, ao Marcos Moreira, por terem abraçado essa ideia, né? Então aqui temos a Embarcadeiro Matriz fornecendo o licenciamento acadêmico, juntamente com a Embarcadeiro Brasil. Temos a comunidade de MVPs, eu, o Kelvin e o Fernando e o Marcão cedendo nossas horas para estar com esses jovens durante as noites de terças e quintas, né? Ministrando essas capacitações para eles nas ferramentas. E isso foi muito bacana, né? Esse processo aqui, ele não parou aqui. A gente vai falar um pouquinho mais dele logo à frente. Mas é um processo completamente de iniciativa privada, provendo conteúdo, provendo ensino a jovens de comunidades menos favorecidas, né? E quando a gente fala de conteúdo, fala de ensino, não tem como não mencionar a Universidade de Delphi. A Universidade de Delphi é, sem dúvida alguma, um processo de adaptação, segundo aí as linhas das leis de Darwin. Nós abrimos a Universidade de Delphi no auge ali, quando a pandemia explode e fecha tudo. Nós abrimos a Universidade de Delphi em abril de 2020, fechamos no primeiro ano, na conferência do ano passado, né, com 40 vídeos publicados. Esse ano, né, no mesmo período, de abril até agora, são mais de 120 vídeos publicados. Percebemos a necessidade de mão de obra também e passamos a entregar vagas lá dentro. São mais de 30 vagas já disponíveis lá na Universidade de Delphi. Eu, de brincadeira, fui somar aqui, né, listar os vídeos e analisar. São mais de 5.300 minutos em vídeo. São mais de 80 horas de vídeo, se você for pegar esse conteúdo. E aqui vale falar o seguinte, ainda não está aqui o replay das trilhas do ano passado, no qual a gente entrega mais 46 vídeos. Mais 46 vídeos, aproximadamente 30 horas de conteúdo. As trilhas da Embarcadeiro Conference do ano passado também estarão disponíveis. E ainda temos muita coisa para disponibilizar, né? Então, a nossa proposta de evolução, ela trata disso. Trata-se dessa adaptação, óbvio, entender como o mercado está funcionando, como a educação está funcionando e tentar prover, trazer para a mesa uma conversa entre indústria de software, instituição de ensino, para que a gente possa pegar esses alunos e deixá-los cada vez mais preparados para o mercado de trabalho. Conforme eu falei, aquele slide lá do Projeto Galileu, ele não termina lá. Ele termina aqui. Quando a gente vê o sucesso do Projeto Galileu, e aqui está nessa tela o Vladimir, presidente da Alterdata, que vai estar fechando a nossa trilha aqui hoje. Quando a gente vê o sucesso do Projeto Galileu, em que ele forma esses alunos, e a Alterdata foi lá e contratou esses alunos. Foi um processo de formação em que esses caras aprenderam do absoluto zero e saíram com um emprego. Tem aqui um outro viés muito legal nesse Projeto Galileu, que é o apadrinhamento. Esses alunos foram apadrinhados por empresas e pessoas físicas de todo o Brasil, de todo o mundo, que custearam esses estudos deles. E hoje tem uma oportunidade de estar trabalhando
numa grande empresa como a Alterdata, num grande emprego, né? Todos eles estão sendo aproveitados nas áreas de TIs da Alterdata, né? Então, esse é o modelo que a gente acredita, a gente conseguir prover essa educação de forma que consigamos aproveitar, né, esses alunos diretamente no mercado de trabalho, encurtar essa jornada. E, para terminar, eu trago essa frase do Steve Jobs, Stay Humble, Stay Foolish, proferida lá no seu discurso em Stanford, em 2005, né? Uma tradução ao pé da letra: mantenha-se faminto, mantenha-se tolo. E aqui a gente tem que pensar nesse mantenha-se faminto, nos 3 sentidos da conversa que a gente seguiu aqui hoje. As empresas vão se manter famintas por muito tempo, famintas pelo bom profissional, pela mão de obra qualificada. As escolas devem se manter famintas aí na sua essência de formação do caráter humano e, acima de tudo, do conhecimento técnico. E vocês, alunos, mantenham-se famintos por esse conhecimento, né? E mantenham-se tolo de sempre entender que há necessidade de dar os primeiros passos novamente. Sempre que o mercado mudar, que essas tendências mudarem e aparecerem, a gente precisa evoluir. A gente precisa mudar e evoluir. E dar novamente esse primeiro passo. Ser um tolo é nesse sentido. Ser um tolo de começar de novo. Não tem problema algum nisso. E aí, meus jovens, a escolha é de vocês. A gente segue esse caminho ou tá tranquilo, vira as costas, vai embora e amanhã começa tudo de novo como está. Então, espero que tenhamos aí conseguido atrair a atenção de vocês para essas questões. Na tela aí, os nossos dados para contatos. Esse QR Code que vocês estão vendo é para o processo de avaliação aqui da palestra e avaliação do evento. Então, por favor, apontem aí o celular para o QR Code, preencham um formulário de avaliação, né? Ele é muito importante para que a gente consiga estar construindo sempre o evento e sempre melhorando. Tá ok? Pela atenção de vocês, então, o meu muito obrigado.